Depois de um relacionamento conturbado que terminou com uma medida protetiva, eu me mudei para Juiz de Fora, buscando paz. Aluguei um pequeno apartamento perto do centro e comecei do zero. Trabalho novo, rotina nova e uma lista de promessas que incluía principalmente não me envolver com ninguém tão cedo. Mas então eu conheci o Mateus. Ele era diferente. Calmo, discreto, com um olhar distante que parecia esconder mundos. Nos conhecemos em um barzinho no bairro São Mateus. Ele estava sozinho, desenhando num caderno, e eu achei aquilo poético demais para ignorar. A gente começou a conversar, e depois daquele dia, não paramos mais. Nos primeiros meses, tudo era mágico. Mateus era gentil, atencioso e parecia me entender de um jeito que ninguém nunca tinha conseguido antes. Ele morava numa casa antiga, herança dos avós, no Alto dos Passos. Era o tipo de casa que tinha alma, sabe? Móveis antigos, cheiros fortes, fotos em preto e branco nas paredes. Mas havia um detalhe curioso, um quarto trancado nos fundos. Toda vez que eu perguntava sobre aquele quarto, ele desviava. "É só entulho antigo", ele dizia. "Coisas do meu avô. Nem vale a pena mexer." Aquilo me incomodava, porque Mateus era aberto sobre tudo, menos sobre aquele cômodo. Um dia, depois de algumas taças de vinho, eu insisti. "Por que você nunca me deixa entrar lá?" Perguntei, tentando soar leve. "Porque tem coisas que devem ficar quietas." Ele respondeu, olhando para mim com uma seriedade que gelou o ar. Aquela noite foi a primeira que dormi inquieta na casa dele. As semanas foram passando e coisas começaram a me perturbar. O quarto trancado começou a emitir barulhos à noite. Passos leves, como se alguém estivesse andando lá dentro. Arranhões nas paredes, sussurros baixos, difíceis de entender. Achei que era coisa da minha cabeça. Até que numa madrugada, acordei com Mateus sussurrando sozinho, de pé em frente à porta trancada. Ele segurava uma chave, mas não abriu. Só repetia algo em voz baixa. "Ainda não, ainda não." Fingi que estava dormindo. No dia seguinte, agi normalmente, mas aquilo ficou gravado em mim como um corte mal cicatrizado. Um sábado à noite, enquanto ele saía para buscar pizza, ouvi um barulho de chave caindo. Corri até a porta dos fundos. No chão, perto do quarto, trancado, estava a chave. Era como se a casa mesma quisesse me mostrar o que tinha lá dentro. A hesitação durou alguns segundos. A curiosidade venceu. Eu abri. O cheiro foi o primeiro golpe. Um misto de mofo, sangue velho e incenso queimado. O quarto era pequeno e forrado de símbolos desenhados nas paredes. Círculos, olhos, letras estranhas. No centro havia uma cadeira com correntes presas no chão. E sobre a cadeira, uma caixa de madeira com trancas enferrujadas e manchas escuras. Não sei explicar o que senti. Uma sensação de ser invadida por algo que não era meu. Meus olhos arderam. Meus ouvidos zumbiam. Quando tentei sair, ouvi uma voz rouca, que não era humana, sussurrando. "Agora que viu, vai ficar." Fechei a porta com força, voltei para o quarto e me tranquei. Fingir que nada aconteceu seria impossível. Na manhã seguinte, Mateus percebeu. "Você entrou lá, né?" Ele perguntou com os olhos baixos, quase tristes. Eu não respondi. Ele suspirou, se sentou no sofá e pela primeira vez me contou a verdade. Meu avô era médium, mas não um desses de centro espírita. Ele lidava com coisas antigas, entidades que não têm nome. Uma delas ele prendeu naquele quarto. Um tipo de espírito ou maldição, sei lá. E agora eu sou o guardião. Guardião de quê? Perguntei, a garganta seca. De algo que não pode ser solto, que se alimenta de dor, medo e de quem o vê. Foi aí que entendi. Ele me avisou, o tempo todo. E agora eu estava marcada. Ela sabe que você existe. Vai tentar entrar na sua cabeça. Vai tentar te usar para sair.
Nos dias seguintes, comecei a perder o controle. Tive pesadelos horríveis com aquela sala. Acordava com hematomas nos braços. Escutava vozes vindo do banheiro, da cozinha, do espelho. Uma noite, quase pulei da janela, ouvindo uma voz doce me dizendo que era a única saída. Mateus me impediu, mas ele estava ficando cada vez mais fraco, pálido, com olheiras fundas e mãos trêmulas. Parecia estar sendo drenado. Ela está ficando mais forte, ele me disse, porque agora tem 2 para sugar. Chegamos a um ponto sem volta. Na última noite que estive com ele, Mateus me acordou de madrugada. Eu vou fazer um ritual para tentar selar ela de novo, mas se der errado, corra e nunca mais volte. Ele me beijou como quem se despede e entrou no quarto. Do lado de fora, eu escutei gritos, sussurros, risos, depois silêncio total. A porta do quarto se trancou sozinha. Chamei a polícia, os bombeiros, tudo que consegui, mas quando arrombaram a porta, o quarto estava vazio. Nada de símbolos, nada de cadeira, nada de caixa, nada de Mateus. Era como se ele nunca tivesse existido, mas eu sei que existiu, porque desde então ele aparece nos meus sonhos. Ele sempre diz a mesma coisa. Você me viu, agora ela é sua. Hoje já se passaram 7 meses. Mudei de cidade, apaguei todas as fotos, tentei esquecer. Mas às vezes acordo no meio da noite com marcas de mãos no meu pescoço. Ouço sussurros atrás das portas fechadas. E uma vez, vi uma figura parada no canto do meu quarto, sem rosto, só me observando. A cada semana que passa ela fica mais forte, mais presente. Eu contei isso aqui porque não sei quanto tempo me resta antes que ela tome o controle. Se você ouvir alguém chamando seu nome à noite, não responda. Se tiver um quarto na sua casa que ninguém entra há anos, nunca abra. Nunca. Mateus me ensinou isso tarde demais. Tudo começou em uma escolha errada, mas que parecia a mais certa do mundo quando vi o sorriso dele. Marcelo era casado, sim, e eu. Eu era sozinha, sem ninguém, e cheia de vontade de me sentir viva de novo. Nos conhecemos no trabalho e bastaram 2 cafés no intervalo e uma conversa mais profunda na garagem do prédio para entender que aquilo ia sair do controle. A coisa ficou intensa rápido. Beijos escondidos no carro, mensagens madrugada adentro, planos de fugir de tudo. Foi ele quem sugeriu o sítio. Fica em Igarapé, uns 50 minutos de BH. É do meu tio-avô, ninguém mais usa. A gente pode passar um fim de semana lá, só nós 2. O jeito como ele falou, só nós 2, me convenceu. Combinamos tudo para um fim de semana em março. Mentimos para todos e partimos no sábado de manhã, sob o céu cinzento de um dia abafado. O sítio ficava afastado, depois de uma estradinha de terra cheia de curvas. O portão de madeira estava meio caído, com mato alto dos 2 lados. Marcelo abriu com dificuldade, como se não fosse usado há anos. Tem certeza que é seguro? Perguntei olhando em volta. Claro, só precisa de uma limpeza. Vai ver que lá dentro tá de boa. Ele mentiu. Lá dentro não estava de boa. Mas só fui perceber isso muito depois. A casa era antiga, feita de alvenaria grossa, com janelas de madeira que rangiam com o vento. Por fora parecia de filme, por dentro parecia pesado, como se alguém tivesse gritado ali há muito tempo. Começamos a arrumar as coisas e ele fez uma fogueira na área externa, perto do pomar seco. Passamos a tarde bebendo vinho barato, rindo de qualquer coisa, sem sinal de celular e longe da vida real. À noite, o clima mudou. Estávamos deitados na cama do quarto dos fundos, ouvindo os grilos, quando um barulho seco ecoou lá fora. Um tapa, como se alguém tivesse pisado em um galho. Foi bicho, ele disse sem se mexer. Aquilo foi passo, retruquei arrepiada. Mais alguns minutos, outro som, mais próximo.
como se alguém tivesse andando ao redor da casa, e depois batidas na parede de madeira, bem atrás da nossa cama. Tá de sacanagem? Perguntei, levantando num pulo. Marcelo pegou uma lanterna e saiu pela porta da frente. Fiquei na porta com o coração acelerado. Tem ninguém aqui, amor. Deve ser algum tatu ou capivara, sei lá. Ele tentou rir, mas o riso dele estava forçado. Na madrugada, acordei sozinha. Marcelo não estava na cama. Ouvi um barulho vindo da cozinha e fui até lá, devagar. A porta dos fundos estava escancarada e a luz da lanterna dele tremia do lado de fora. Quando chamei, ninguém respondeu. Marcelo! Segui até o pomar. Lá estava ele, parado no escuro, olhando fixamente para o meio das árvores. O que você está fazendo aqui? Sussurrei. Ele virou para mim devagar. Os olhos dele estavam arregalados e o rosto suado. Ele tremia. Eu vi uma mulher ali. Que mulher? Não sei. Ela estava vestida de branco, passou entre as árvores e sumiu. Achei que era um surto, algum tipo de confusão, mas voltei com ele para dentro. Fechamos tudo, trancamos as janelas. Dormimos abraçados, cada um fingindo estar calmo para não assustar o outro. No dia seguinte, achamos estranho o quanto a casa estava gelada, mesmo com o sol queimando lá fora. Tudo estava úmido. O espelho do banheiro estava coberto de gotas, como se alguém tivesse tomado banho quente, mas a água era fria e não usamos. Fizemos um café e tentamos manter a normalidade. Foi aí que, mexendo nas gavetas da sala, encontrei algo que não deveria estar ali. Uma foto antiga em preto e branco de uma mulher vestida de noiva, atrás da foto escrito à mão: Helena, 1934. Que eu nunca mais encontre a estrada de volta. Você conhece essa mulher? Perguntei. Nunca vi. Deve ser da família do meu tio-avô. Algo naquela frase me arrepiou. E o nome Helena. Ele parecia ecoar na casa, como se já tivesse sido pronunciado 1000 vezes ali. Decidimos ir embora naquela tarde, mas o carro não ligava. O tanque que estava pela metade, estava vazio. Marcelo jurou que não tinha usado, e eu juro que não senti cheiro de vazamento. Era como se o combustível tivesse simplesmente sumido. Sem sinal de celular, resolvemos esperar até o dia seguinte e tentar caminhar até a estrada cedo. A noite caiu pesada. Fizemos uma última tentativa de manter a calma. Jantamos miojo no fogareiro e tomamos o resto do vinho. Mas por volta das 2 da manhã, a coisa saiu do controle. Eu acordei com a porta do quarto se abrindo sozinha. O barulho me fez sentar na cama, o peito martelando. Marcelo não estava ao meu lado. A porta aberta mostrava o corredor escuro. Marcelo? Chamei, sem resposta. Me levantei devagar, os pelos dos braços todos eriçados. Ao chegar na sala, o que vi me paralisou. Marcelo estava ajoelhado no chão, de frente para a porta da frente, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Ele balançava levemente para frente e para trás, como se estivesse em transe. Me aproximei devagar. Amor. Foi aí que ouvi. Ele repetia o mesmo nome sem parar. Helena. 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 Quando coloquei a mão no ombro dele, ele se virou com um grito, os olhos vidrados e a boca babando. Ele não me reconheceu. Saiu correndo pela porta, descalço, para o meio do mato. Corri atrás, chamando por ele, mas tudo que vi foi a neblina se formando, engolindo tudo. No meio da névoa, ouvi uma risada feminina, doce, e depois um grito distante. Voltei para casa sozinha. Tranquei tudo. Sentei no chão da sala e fiquei ali até amanhecer, abraçada às pernas, tremendo. Marcelo nunca mais foi encontrado. A polícia veio, fez buscas, interrogou vizinhos que moravam quilômetros de distância e achou apenas as pegadas dele, que desapareciam no meio do mato, perto de uma árvore que estava carbonizada, como se tivesse sido atingida por um raio. Mas o céu estava limpo naquela noite. A casa foi lacrada. Voltei com a família dele semanas depois para buscar o carro. Ainda estava lá. E o tanque
Cheio, a família evitou falar do sítio, mas uma tia-avó me puxou de lado e disse baixinho: "Você viu ela, né? A noiva. Ela aparece quando tem casal. Dizem que morreu no dia do casamento, traída, abandonada. Nunca deixou aquele lugar. Hoje, evito passar perto de qualquer estrada de terra e tenho pavor de casas com janelas de madeira. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, recebo chamadas sem número e do outro lado, uma voz sussurra: Camila, me leva com você." Meu nome é Letícia, tenho 29 anos e moro em Curitiba. Nunca fui do tipo de sair muito ou me envolver com qualquer um, mas depois de terminar um relacionamento de 6 anos, me senti perdida. Tentei preencher o vazio com saídas, conversas e acabei baixando um aplicativo de namoro. Foi assim que conheci o Rodrigo. Ele era diferente, tinha um olhar profundo, daqueles que parecem te escanear por dentro, e um jeito tranquilo que passava confiança. Disse que era engenheiro civil, tinha se mudado recentemente de São Paulo e que queria recomeçar a vida por aqui em busca de mais paz. Combinamos um café no Batel e desde o primeiro momento a conexão foi inegável. Nos víamos cada vez mais. Rodrigo era gentil, cozinhava bem e parecia sempre saber o que dizer. Eu não acreditava mais em homem perfeito, mas ele chegou perto. Sempre prestativo, respeitoso e tão carinhoso que em pouco tempo estávamos praticamente namorando. Só que com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Ele nunca queria falar da vida antiga. Quando perguntei sobre a família, ele dizia: "Coisa complicada, prefiro não falar." Nunca o levei até minha família, nem conheci amigos dele. Disse que ainda não conhecia ninguém em Curitiba, o que na época me pareceu compreensível. Também nunca fui no apartamento dele. "Tá bagunçado demais, eu morro de vergonha", ele justificava. Mas uma noite algo dentro de mim mudou. Ele estava no meu apartamento e esqueceu o celular na mesa enquanto tomava banho. O aparelho vibrou e a notificação acendeu a tela. Rachada. Uma mensagem simples, mas inquietante. Ela já sabe. Sem nome, sem contexto, apenas aquele texto seco vindo de um número de São Paulo. A curiosidade venceu o medo. Abri a conversa. As mensagens anteriores estavam apagadas, mas essa não era a primeira. O remetente parecia nervoso, mandando alertas. "Não faça como da outra vez. Você prometeu." Guardei tudo aquilo comigo. Aquela noite, quando ele saiu do banheiro, apenas fingi normalidade, mas comecei a observá-lo mais atentamente. Notei que toda vez que alguém se aproximava demais dele na rua, ele ficava tenso, evitava câmeras de segurança, usava sempre boné ou capuz, mesmo sem sol ou chuva. Fui ficando paranoica. Pesquisei o nome dele no Google. Nada. Nenhuma rede social, nenhuma menção em lugar nenhum. E isso, em 2025, é praticamente impossível. Numa sexta-feira, disse que precisava viajar para São Paulo por causa de um trabalho. Fiquei com aquela pulga atrás da orelha, então resolvi segui-lo até a rodoviária. Esperei de longe, escondida atrás de um quiosque, e foi ali que vi algo que me deixou gelada. Ele comprando passagem com um nome diferente: Rafael Gomes. Consegui ver no visor do atendente e ele sequer percebeu. Voltei para casa tremendo. Esperei ele viajar e então tomei a decisão. Iria até o tal apartamento dele. Ele já tinha mencionado a rua e o prédio, mesmo que por alto. Uma vez disse que morava perto da Praça do Japão, em um prédio de fachada bege com portão de ferro. Demorei, mas encontrei. O porteiro estava distraído e consegui entrar junto com uma moradora. Subi os andares tentando lembrar qual andar ele havia mencionado semanas atrás. Quando cheguei no 5º andar, vi uma porta com fita adesiva segurando o número 502, meio torto. Era ali e bati. Ninguém respondeu. Testei a maçaneta, trancada. Mas a porta da lavanderia do apartamento ao lado
estava entreaberta e dava acesso ao parapeito que, com um pouco de risco e cuidado, levava até a sacada da 502. Eu deveria ter desistido, mas algo mais forte que o medo me empurrava. Consegui atravessar. A porta da sacada estava destrancada. Entrei. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era podre, mas antigo. Uma mistura de mofo, desinfetante forte e um tanto doce que não consegui identificar. O lugar era limpo, mas tinha uma frieza incômoda. Quase não havia móveis. Só um sofá, uma estante sem livros e uma mesa, com cadeiras desalinhadas, sem fotos, sem quadros, sem vida. Andei devagar até o corredor. Havia duas portas. Uma era o banheiro. A outra, trancada com um cadeado grande por fora. Aquilo me fez congelar. Por que trancar uma porta por fora, com cadeado, dentro do próprio apartamento? Ouvi passos no corredor do prédio. Alguém entrando. Corri. De volta pela sacada e me escondi na lavanderia ao lado, mal respirando. Ouvi a chave na porta da 502. Era ele. Esperei alguns minutos até não ouvir mais nada. Voltei para casa sem ser vista, mas aquilo já não era só desconfiança. Era certeza. Rodrigo escondia algo horrível. No dia seguinte, ele me mandou mensagem dizendo que tinha voltado e queria me ver. Respondi dizendo que estava ocupada. Não consegui dormir. Minha cabeça girava com teorias e possibilidades. E a imagem do cadeado na porta, gravada como uma cicatriz nos meus pensamentos. Passei o sábado inteiro investigando. Peguei o nome falso que ele usou na rodoviária, Rafael Gomes, e pesquisei nos jornais antigos da internet, filtrando por São Paulo. Encontrei. Suspeito de assassinatos em série, foge da cadeia em São Paulo. Rafael Gomes dos Santos é procurado desde 2019. Havia uma foto. Era ele, mais novo, com o cabelo diferente, mas era ele. Mesma covinha no queixo, mesmo olhar profundo. Só que na imagem, ele não sorria. Chamei a polícia imediatamente. Expliquei tudo. Eles me pediram para não entrar mais em contato com ele e prometeram agir rápido. Mas eu sabia que ele era esperto e podia sumir de novo. Só que antes que a polícia fizesse qualquer coisa, ele veio até mim. Na noite de domingo, alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico. Era ele, Rodrigo. Ou melhor, Rafael. Letícia, a gente precisa conversar. Agora. Meu corpo travou. Tentei não demonstrar pânico. Não é uma boa hora. Tô com visita. Eu sei que você foi no meu apartamento. Meu sangue congelou. Você tá imaginando coisas, Rodrigo. Você acha que eu sou burro? Eu vi pegadas na sacada, você entrou. Você viu. Fiquei em silêncio, o coração disparado. Você precisava saber. Aquela porta, eu tranco por proteção. Minha proteção. Tem coisas ali que você não entenderia. Coisas que eu preciso manter afastadas. Ele dizia tudo com calma, quase como se acreditasse nas próprias mentiras. Ouvi a sirene da viatura ao longe. Ele também ouviu. Você me entregou. Pela fechadura, vi os olhos dele mudarem. O rosto de carinho que eu conhecia se desfez e no lugar ficou algo vazio, sem alma. Ele não fugiu. Ficou parado até a polícia chegar. Foi preso na frente do meu prédio sem resistência. Na delegacia, me mostraram os documentos. Rafael era acusado de 3 homicídios em São Paulo. Todos pareciam acidentes domésticos, mas uma investigação mais profunda revelou padrões. Mulheres que ele conheceu em aplicativos de namoro, todas sozinhas, sem muitos amigos próximos, todas mortas com indícios de envenenamento. E o mais macabro, em cada casa havia um quarto trancado. Ele mantinha diários, fotos, objetos das vítimas. O quarto era onde ele guardava lembranças. A polícia entrou no apartamento da 502. No quarto com o cadeado, encontraram uma parede forrada com recortes de jornal, fotos minhas impressas, mensagens que eu havia mandado, objetos que ele havia pegado da minha casa sem que eu percebesse. Eu fui a próxima da lista. Hoje, 2 anos depois,
Ainda moro em Curitiba. Nunca mais entrei em aplicativo de namoro. Ainda tenho pesadelos com aquele olhar vazio, com aquele cadeado, com o som da voz dele dizendo: "Você viu, Rodrigo ou Rafael está preso." Mas o trauma que ele deixou em mim foi enorme. Às vezes me pego olhando pela janela, com medo de ver aquele rosto na rua, porque o mais assustador não foi ele, foi o quanto ele parecia perfeito. Meu nome é Caio, tenho 34 anos, sou de Belo Horizonte e trabalho como técnico de informática. Sempre fui aquele cara comum. Acorda cedo, pega ônibus lotado, conserta computadores em repartições públicas, volta para casa, come qualquer coisa e dorme. Minha vida inteira seguiu esse ritmo até o dia em que eu conheci a Júlia. E quando digo conheci, não foi da maneira tradicional. Não teve aplicativo, bar, nem amigo em comum. Foi só um olhar. Tudo começou quando fui chamado para resolver um problema de rede num prédio antigo no centro da cidade, na Rua da Bahia. O lugar tinha aquele cheiro de passado, paredes altas, escadas de ferro e moradores tão calados que pareciam parte da estrutura. O apartamento que eu fui atender era o 302. Enquanto esperava o cliente abrir a porta, vi que o apartamento ao lado, o 304, tinha uma janela aberta. Foi aí que eu vi ela, uma mulher. Morena, cabelo ondulado, pele clara, olhar fixo no horizonte. Ela usava um vestido azul claro, de alça fina. O mais estranho é que ela estava absolutamente imóvel. Por um segundo, achei que fosse uma estátua. Mas então, ela virou o rosto devagar e olhou direto para mim. Meu corpo inteiro gelou. Não de medo, de algo inexplicável, como se eu já conhecesse aqueles olhos. Ela sorriu, leve, quase imperceptível. E então, sumiu para dentro do apartamento. No final do expediente, fiquei parado por uns minutos na frente do prédio. Olhei para cima e lá estava a janela 304. Fechada. Voltei no dia seguinte, com uma desculpa qualquer de revisar o serviço. Bati na porta do 302, mas ninguém atendeu. Fiquei no corredor, esperando alguma movimentação do 304. Nada. Já estava indo. Embora quando ouvi a voz, "Você voltou", era ela, de pé, encostada no batente da porta do 304. Mesmo vestido azul, mesmo olhar distante. "Achei que você fosse uma estátua ontem", tentei brincar. Ela riu. Um som leve, quase tímido. "Às vezes me sinto como uma." Conversamos ali mesmo no corredor. Ela disse que se chamava Júlia, que morava ali sozinha há anos e que quase não saía do apartamento. Disse que o mundo lá fora era barulhento demais. A voz dela era baixa, suave, como se estivesse sempre sussurrando segredos. Perguntei se podia vê-la de novo. Ela disse que sim, e foi assim que começou. Nos dias seguintes, passei a aparecer sempre por lá. Inventava desculpas de serviço, entregas, visitas técnicas, mas era por ela. Cada vez que eu via Júlia, sentia como se o tempo desacelerasse. Ela era diferente de tudo que já conheci. Calma, intensa, misteriosa. Nunca me deixou entrar no apartamento. Sempre conversávamos no corredor ou, quando muito, ela sentava na escada e ficávamos horas falando sobre livros, filmes antigos, músicas que ela dizia amar. Tinha um gosto refinado, meio fora de época. Falava como se tivesse vivido muito mais do que aparentava. Um dia perguntei: "Você tem quantos anos, Júlia?" Ela sorriu olhando para o chão. "Tenho idade suficiente para saber que certas coisas não duram, mas talvez você dure." Eu me apaixonei por ela, de verdade, mas havia algo estranho. Sempre que eu perguntava sobre a família dela ou o trabalho, ela mudava de assunto. Disse que não recebia visitas, que não tinha mais ninguém, e ele também nunca me ligava ou mandava mensagem, sempre era eu quem ia atrás. E então veio o ponto de virada. Numa terça-feira, fui até o prédio, como de costume.
Bati na porta 304, nada. Bati de novo. Silêncio. Olhei pela janela do corredor. Estava tudo apagado lá dentro. Esperei 1 hora. Nada. Voltei para casa inquieto. No dia seguinte, tentei de novo. Nada. E no outro também não. Foi aí que resolvi perguntar ao porteiro, seu Adalberto, um senhor de quase 80 anos que ficava na guarita lendo jornal. Seu Adalberto, a moça do 304, a Júlia. Sabe se ela viajou? Ele me olhou com uma expressão estranha. Moço, o 304 tá vazio faz anos, desde que aquela moça morreu. Meu estômago virou. Como assim morreu? Júlia, a morena, vestido azul. Ele arregalou os olhos. É essa mesmo. Morreu faz uns 3 anos. Se jogou da janela do próprio apartamento. Fiquei mudo. Tentei rir, achar que era alguma piada de mau gosto. O senhor deve estar confundindo. Não tô, não. Me lembro como se fosse ontem. Ela era meio estranha. Vivia sozinha. Os vizinhos diziam que ela falava sozinha. Escrevia uns bilhetes bizarros. Uma noite, ela subiu na janela e... foi. Nunca mais ninguém quis alugar o 304. Eu saí dali tonto. Meu corpo suava frio. Voltei até o prédio, entrei escondido e fui até a porta do 304 fechada, mas não trancada. Empurrei devagar. O cheiro me atingiu primeiro. Mofo, poeira e algo doce, meio podre. Tudo ali dentro parecia parado no tempo. Móveis cobertos com lençóis, chão empoeirado. No centro da sala, uma mesinha com um livro aberto. Cheguei perto. Era um caderno de anotações. Na capa, escrito em letra cursiva, Júlia Cardoso. Diário. Comecei a ler. As últimas páginas eram desconexas, como se escritas por alguém à beira de um colapso. Ele me vê, ele me ouve. Finalmente alguém me olha como se eu existisse, mas não posso ficar. Tenho medo que ele descubra o que eu sou, que veja o que restou. Talvez, se eu fingir ser viva tempo suficiente, eu me torne de novo. Na última página, uma frase solta, escrita com letra trêmula. O amor não salva ninguém, nem mesmo os mortos. Fechei o diário com as mãos trêmulas. De repente, senti um frio subir pela espinha. Olhei para a janela do quarto. Estava aberta. As cortinas balançavam com o vento. E ali, no reflexo do vidro, por um segundo, vi Júlia. Atrás de mim, virei rápido. Nada! Deixei o caderno ali e saí correndo, coração disparado. Nunca mais voltei naquele prédio. Pesquisei o nome dela. Encontrei a matéria. Mulher de 28 anos com histórico de transtornos mentais tira a própria vida no edifício Luzia. A foto era antiga, mas era ela. A mesma mulher que me encantou, me ouviu, me fez rir, me fez amar. Júlia já estava morta quando a conheci. Faz 1 ano desde tudo isso. Hoje eu sigo vivendo, tentando entender o que aconteceu. Às vezes, sonho com ela. Outras, acordo com a sensação de que ela ainda está me observando de alguma janela distante. Já contei essa história para algumas pessoas. Todas acham que eu surtei, que foi delírio, carência, loucura. Talvez tenha sido, ou talvez o amor dela era forte o suficiente para atravessar a morte por um tempo. Só sei de uma coisa: ela existiu para mim e eu existi para ela. Nem que fosse só por um breve instante entre o mundo dos vivos e dos mortos. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos. Sou professor de história em uma escola no interior de São Paulo. A minha vida sempre foi normal. Rotina tranquila, poucos amigos e um medo absurdo de mudanças. Talvez por isso eu tenha demorado tanto tempo para me envolver de novo com alguém. Mas tudo mudou no dia em que eu conheci a Elisa. Foi num sebo. Eu estava procurando um livro raro sobre Segunda Guerra e ela estava na mesma seção, com os cabelos castanhos amarrados num coque desleixado e uma blusa dos Smiths. Ela segurava um exemplar de O Iluminado, do Stephen King.
Esse aí muda a forma como você vê corredores de hotel para sempre, brinquei. Ela sorriu, meio surpresa com meu comentário, e respondeu: E você já teve medo de coisas que não consegue explicar? Foi uma pergunta estranha, mas dita de um jeito tão casual que eu apenas ri. Começamos a conversar ali mesmo, entre prateleiras empoeiradas, e fomos juntos tomar um café em uma padaria próxima. Elisa era encantadora, inteligente, sarcástica, misteriosa. Tinha uma beleza discreta, com olhos que pareciam esconder 1000 histórias. Diz que trabalhava com tradução de livros e que preferia a noite ao dia. Nos víamos com frequência. Saíamos para caminhar, conversar, assistir filmes antigos. Mas havia algo estranho. Ela nunca me convidava para a casa dela. Sempre inventava desculpas. Tá bagunçado, tem reforma, não gosto de visitas. Uma vez tentei insistir, mas ela ficou tensa e disse com uma seriedade que me assustou: Rafael, lá em casa, tem coisas que você não entenderia e eu quero te proteger disso. Aquilo ficou na minha cabeça. Decidi não forçar, mas continuei observando. Ela parecia carregada. Às vezes, durante nossos encontros, ela olhava por cima do ombro como se visse alguém. Outras vezes, ficava em silêncio por longos minutos, com os olhos fixos em algum ponto. Perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu: Tem dias que ele está mais agitado. Ele quem? Ela hesitou, depois sorriu. Brincadeira, esquece. Mas aquilo não era brincadeira, eu sabia. Uma noite, voltando do cinema, deixei ela na porta do prédio onde morava. Era um prédio velho no bairro Guanabara. Ventava forte e ela segurava o casaco fechado com força. Você nunca vai me visitar, né? Provoquei. Ela olhou para cima, para uma das janelas, e disse algo que me deixou arrepiado. Se um dia eu deixar, promete que não entra em nenhum cômodo sem eu mandar? Aquilo devia ter sido um sinal de que eu precisava parar. Mas quando se está apaixonado, você ignora os alarmes. Você vê o monstro e diz que é só sombra. Um mês depois, ela finalmente me convidou. Acho que está na hora de você conhecer minha casa. Era um sábado à noite. Levei vinho, estava nervoso como um adolescente. O prédio era ainda mais estranho por dentro. Corredores escuros, cheiro de madeira velha e mofo. O elevador não funcionou, então subimos 4 lances de escada. O apartamento dela ficava no fundo do corredor. A porta era diferente das outras, pintada de preto, com um olho mágico coberto por fita adesiva. Assim que entrei, senti o ar pesado, como se o lugar não fosse ventilado há anos. As luzes eram fracas, amareladas. A decoração era bonita, mas antiga. Muitos espelhos, livros e nenhuma janela aberta. Elisa estava tensa. Me pediu para não tocar em nada. Principalmente naquela porta ali. Apontou para uma porta cinza no fim do corredor. Ela fica sempre trancada. Nunca abra, Rafael, nem por curiosidade. O que tem ali? Uma coisa que não deveria estar nesse mundo. Achei que ela estivesse brincando, mas a expressão dela era séria, dura. Me fez prometer. Passamos a noite conversando, bebendo e tentando ignorar o silêncio opressor do apartamento. Às vezes, eu tinha a impressão de ouvir algo, como um arranhado vindo do corredor, mas ela dizia que era o encanamento antigo. Na madrugada, adormecemos no sofá. Acordei com um barulho alto, como uma pancada surda. Abri os olhos e vi que a porta cinza estava entreaberta. Elisa? Chamei. Ela não estava na sala. Levantei devagar e fui até o corredor. A luz ali estava apagada e algo dentro de mim gritava para eu não ir. Mas fui. Encostei na porta cinza. Estava gelada. Elisa, você está aí? Silêncio. Então, ouvi uma respiração do outro lado, uma respiração profunda, não humana.
Me afastei em choque. Foi nesse instante que Elisa apareceu atrás de mim, pálida, os olhos arregalados. Você abriu? Eu juro que não. Estava aberta. Quando acordei, ela correu, bateu a porta com força e trancou com 2 voltas da chave. Ficamos ali ofegantes. Ela tremia. Ele está acordando. Quem, Elisa? O que tem aí? Ela me olhou como se não tivesse mais escolha. Você precisa saber. Há 4 anos, meu irmão morreu aqui dentro. Ele se envolveu com umas coisas estranhas. Rituais, entidades. Tentou abrir um caminho, como ele chamava. Eu achava que era maluquice. Mas uma noite ele fez algo. E algo respondeu. Ela apontou para a porta cinza. Aquilo que está ali dentro não é mais meu irmão, mas ele não pode sair. Se sair, ele leva alguém. Eu não sabia o que dizer. Tudo parecia absurdo demais, mas o medo no rosto dela era real. Por que você continua morando aqui? Perguntei. Ela olhou para o chão. Porque ele só fica quieto quando estou por perto. Se eu me mudar, ele vai atrás. Ou vai sair. Apertei a mão dela. Pela primeira vez, entendi o peso que ela carregava e me dei conta de que eu a amava de verdade. Eu vou te ajudar. Na semana seguinte, começamos a planejar a mudança. Alugar outro lugar, isolar o quarto, selar com símbolos que ela encontrou nos diários do irmão. Mas algo começou a mudar. Elisa ficava cada vez mais cansada, pálida, como se algo drenasse a energia dela aos poucos. E então, uma noite, ela desapareceu. Fui até o apartamento. Bati, gritei, ninguém respondeu. Arrombei a porta. O ar lá dentro estava pior do que nunca. Uma mistura de ferro, enxofre e mofo podre. Encontrei Elisa caída na sala, inconsciente mas viva, e a porta cinza escancarada. Entrei devagar. O quarto estava completamente escuro. No centro, um círculo desenhado no chão. Dentro dele, uma marca. Como se algo queimasse o chão com garras. De repente, uma voz baixa, rouca, me chamou. Rafael! Mas não era a voz dela. Saí de lá correndo, carregando Elisa nos braços. Liguei para o SAMU, depois para a polícia. Eles a internaram, mas os médicos disseram que não havia explicação para a fraqueza extrema. Não havia doença, não havia ferimentos, apenas ausência. Ela nunca mais acordou. A polícia fechou o apartamento. Ninguém jamais conseguiu abrir a porta cinza novamente. Hoje, 2 anos depois, eu ainda visito Elisa. Ela está em coma, em uma clínica tranquila no interior. Levo flores, livros que ela gostava. Converso com ela como se ainda pudesse me ouvir. Às vezes, sinto que escuto sua voz sussurrando de volta. E à noite, nos meus sonhos, eu vejo a porta, sempre trancada. Mas ultimamente, ela começa a se abrir, devagar. E tenho medo de que um dia aquilo que mora lá dentro venha me buscar também.